período obscuro, um período que um governo que fez um descaso com o que há de mais importante no patrimônio de um país, que é a educação do seu povo. Um governo que desmontou políticas, e eu estou impressionado. O presidente Lula me deu a missão de dirigir e coordenar o processo do Ministério da Educação do seu governo, e fiquei impressionado, presidente, com o desmonte que foi realizado naquele ministério. E o senhor escolheu um slogan que não poderia ser melhor: de união, porque é preciso unir esse país, e de reconstrução. E nós vamos juntos não só reconstruir o país, mas reconstruir o Ministério da Educação, que já iniciamos, primeiro abrindo as portas do Ministério da Educação. Eu já recebi praticamente quase todas as instituições na área da educação no Ministério. E é impressionante os depoimentos de instituições de dizerem que fazia 4 anos que não era recebido naquele Ministério. Portanto, quero dizer a todos os alunos, professores, pesquisadores, reitores, secretários municipais de educação, estaduais de educação, governadores e prefeitos parlamentares, que as portas do Ministério da Educação estão abertas para o diálogo e para a construção do novo momento que a educação do Brasil precisa. O presidente nos colocou numa missão e nós já estamos trabalhando. Em breve, aqui é o primeiro ato de muitos atos que o presidente irá fazer daqui a pouco com o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que há 6 anos, presidente, não tem um reajuste do preço da merenda escolar nas nossas escolas desse país. Daqui a pouco o senhor presidente vai estar lançando um grande programa de reconstrução das obras paralisadas e inacabadas nesse país. São mais de 4.000 obras que vão de creche a campos de universidades e institutos federais. Daqui a pouco, senhor presidente, o senhor vai estar lançando aqui programas importantes que o senhor se colocou como prioridade, principalmente olhar para a educação básica desse país. E hoje esse ato aqui das bolsas da CAPES e CNPq já é um passo importante para essa ação. Portanto, senhor presidente, nós aqui hoje estamos para anunciar, o senhor anunciar por uma determinação do senhor presidente, até porque isso é um gesto simbólico, gesto que o senhor deu nos primeiros dias do seu governo, recebendo reitores das universidades federais e dos institutos federais aqui no Palácio da Abolição, aliás, do Palácio do Planalto. Estou chamando Palácio da Abolição porque era o palácio que eu era governador lá no Ceará, confundindo o nome. Mas, presidente, aqui hoje, meus caros professores, pesquisadores, nós estamos para anunciar o reajuste de bolsas de mestrado, de bolsas de doutorado, de bolsas de pós-doutorado, de bolsas no exterior, de bolsas de iniciação científica, de bolsas de iniciação à docência, de bolsas de permanência nas universidades, porque nós somos testemunha de que quantos e quantos alunos, muitas vezes pobres, passam através do Enem, ingressam à universidade, muitas vezes pública, mas como tem que mudar de cidade, como tem que mudar de estado, às vezes não consegue se manter, às vezes não tem dinheiro nem para comer, às vezes não tem dinheiro para onde se hospedar. Portanto, é fundamental as bolsas de permanência para garantir que esse aluno nunca interrompa o sonho dele de fazer um curso superior ou terminar a universidade nesse país. Estamos aqui anunciando o reajuste das bolsas de tutorias, das bolsas na área médica. Então, um conjunto de ações, não só de reajuste, mas de ampliação. Só na CAPES e na CESU, na Secretaria de Ensino Superior, senhor presidente, são bolsas para quilombolas, bolsas para indígenas. Nós estamos ampliando de cerca de 218 mil bolsas, nós estamos passando para 275 mil bolsas só da CAPES e da CESU. É um aumento de 26% de ampliação dessas bolsas no Ministério da Educação. Para vocês terem noção, em termos de valor e de números, nós estamos ampliando o orçamento da CAPES e da CESU na área de bolsas, um acréscimo de 2,4 bilhões de reais a partir desse anúncio do presidente da República. Nós estamos saindo de um orçamento da CAPES de 3,4 para 5,4 bilhões de reais, 2 bilhões de investimento em bolsas
para a CAPES, que inclusive 72 anos responsável, aliás, tem um portal de periódicos, presidente, que é o maior acervo científico digital do mundo. Tem a CAPES, que atende pesquisadores do Brasil e do mundo. Portanto, parabéns à CAPES, parabéns ao presidente por essa iniciativa. Quando se entrega bolsas, quando se apoia bolsas, nós estamos apoiando não só a formação, porque nesse anúncio nós temos ampliação das bolsas para docência na educação básica. O dado do censo da educação superior, da educação básica mostrou, da educação superior, que dos aproximadamente 2.200.000 professores que nós temos no país, minha cara ministra, colega Nízia, 400.000 professores não têm licenciatura ou não têm licenciatura naquela disciplina que ele leciona lá na escola. Portanto, é fundamental qualificarmos os professores da educação básica. A base do nosso aluno está no início da educação básica. Um dado agravante do último censo, meu caro colega Rui Costa, que apenas 1/3 das crianças brasileiras hoje aprendem a ler e a escrever na idade certa. Nós temos que mudar o cenário do país, porque isso compromete o futuro escolar dessa criança. E esse é um compromisso do presidente Lula. Em breve nós vamos estar lançando um grande programa, não só de alfabetização na idade certa, mas também de escola tempo integral, de conectividade das escolas. Mas essas bolsas aqui hoje é que permite um país pensar no futuro, é que permite, Nízia, descobrir soluções para os problemas de saúde da população, é que permite descobrir soluções para a ambiental, ministra Marina, para os nossos biomas do nosso país, é que permite soluções para os problemas reais da população do dia a dia, seja questões hídricas, seja questões da fome, enfim, de infraestrutura. São esses pesquisadores que muitas vezes anônimos, lá nos seus laboratórios, lá nos seus campos de pesquisa, dão essa grande contribuição para o futuro do nosso país. Portanto, eu quero aqui, presidente, parabenizar por essa iniciativa. Esse momento é simbólico, é uma demonstração do retorno à autoestima dos nossos pesquisadores, dos nossos alunos, dos nossos professores e, além de tudo, é a esperança de construirmos um mundo melhor através da educação, da ciência e tecnologia no nosso país. Viva a educação e viva a ciência e tecnologia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu pedi para me chamarem aqui só para dizer que eu não posso falar. Não sei porquê, mas a minha voz ficou rouca hoje. Certamente não foi pelas atividades que nós fizemos ontem, mas eu queria apenas dizer para vocês que eu nunca pensei que um país pudesse retroceder em todas as áreas da economia à educação, do trabalho ao investimento. Esse país sofreu um retrocesso que eu diria que nunca antes na história do Brasil tinha acontecido isso. Você tinha governo que não fazia as coisas, o país não andava. Mas nós tivemos um governo que destruiu parte daquilo que já estava construído. E que as coisas não aconteciam, apesar da quantidade de mentiras contadas todo dia pelas redes sociais e pelos meios de comunicação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem, eu fui à cidade de Maruí, dar início à reconstrução da ligação do estado de Sergipe com a Bahia. E lá eu fiquei sabendo que só no ano de 2023 o nosso governo vai investir mais em infraestrutura do que o
investiu em 4 anos. Em 4 anos, ele utilizou 20 bilhões e nós, em apenas um ano, vamos investir 23 bilhões de reais. Ontem, nós temos 186 mil casas quase acabadas e que estão há quase 10 anos paralisadas. Algumas o mato já tomou conta, noutras as pessoas roubaram o vitrô, roubaram, janela, roubaram as coisas porque as casas estão abandonadas, com milhões de pessoas precisando de casa para morar. Ontem nós fomos inaugurar o primeiro conjunto habitacional na cidade de Santo Amaro, a famosa terra da família Veloso, Caetano e Betânia. E essas casas estavam abandonadas e o povo do lado de fora precisando de casa. E tem 186 mil casas abandonadas num país que tem um déficit habitacional muito grande. E nós vamos assumir o compromisso de fazer nesses 4 anos mais 2 milhões de novas residências, sobretudo uma boa parte para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, e também vamos tratar, com Peru e Costa, de atender a classe média. É preciso que a gente atenda a classe média, porque, no fundo, é a classe média que não é contemplada em quase nada das políticas públicas do Estado. Porque como ela ganha 8, 9, 10 mil reais, ou seja, não tem casa popular para ela não quer morar numa casa de 40 metros quadrados. A gente não faz uma casa maior, ele também não pode comprar. Ele fica órfão de pai e mãe e de governo. Então, nós precisamos pensar de que, além de cuidar das pessoas mais pobres, nós temos que cuidar das pessoas da classe média, porque são eles que sustentam a economia desse país. E é importante a gente saber, que país a gente herdou. Que país a gente herdou? Um país, que faz 7 anos que não aumenta a merenda escolar. 7 anos que não se aumenta a merenda escolar nesse país. 10 anos sem reajuste de bolsa, para os estudantes brasileiros, para os pesquisadores brasileiros. Ou seja, um país que foi semi-destruído na área da cultura, que foi semi-destruído na área da educação, que foi semi-destruído na área do emprego, porque trabalho intermitente, bico e biscate não é trabalho. Trabalho é aquele que o trabalhador, além de ter o seu salário, tem seguridade social, para que em momento de incertezas ele possa ter a garantia do Estado brasileiro. Então, a coisa mais correta que nós fizemos foi bolar o lema, União e Reconstrução. Porque nós temos, companheiro Rio, companheiros ministros e ministras, em todas as coisas que a gente for falar, a gente tem que mostrar como é que a gente encontrou esse país. A gente não pode esquecer, porque a gente tem uma fábrica de mentiras que, nesse momento, está com as portas mais ou menos fechadas, depois da surra que ele tomou nas eleições, mas que vai voltar a mentira nesse país, porque esse governo não sabe trabalhar com a verdade. E nós, então, precisamos saber que nós, além de reconstruirmos o que foi construído, destruído, temos que fazer coisas novas. Então é importante vocês saberem que a gente vai fortalecer outra vez a educação, a começar do ensino fundamental, a começar do ensino básico, da creche à universidade. E é proibido nesse governo tratar gasto, dinheiro que vai para a educação, dinheiro que vai para a bolsa, dinheiro que vai para cuidar da saúde. Por que a saúde é gasto e não investimento? Por que fazer uma pessoa ficar sã é gasto? Eu tenho dito aos meus ministros, a gente precisa mudar as palavras. Tudo que a gente investe para que uma pessoa não fique doente é investimento. Mas é tratada como se fosse gasto. Porque muitas vezes a única coisa que não incomoda ninguém do lado, do sistema financeiro, do lado dos ricos, é o pagamento da taxa de juros. Isso
é a única coisa que eles acham que é investimento. Pagar juros é investimento. Dar comida para o povo é gasto. Dar educação é gasto. Dar investimento em pequena e média empresa é gasto. Investimento em cooperativa é gasto. Então, o que nós precisamos dizer é que, nesse governo, tudo o que a gente for fazer para atender às necessidades do povo brasileiro vai chamar-se investimento. E as pessoas têm que saber que investimento em educação é o melhor e o mais barato investimento que um Estado pode fazer. Porque esse país não quer a vida inteira ser exportador de minério de ferro ou exportador de commodities, soja e milho. Esse país quer ser exportador de conhecimento, quer ser exportador de alta tecnologia, quer ser exportador, sabe, de inteligência, e não apenas de minério de ferro, de soja ou de milho. E para isso nós temos que investir na educação. E para isso nós temos que investir em pesquisa. E é lógico que investir em pesquisa, às vezes você colhe um resultado negativo, mas é preciso pesquisar. Se a gente não pesquisasse, a gente não tinha encontrado o pré-sal. Que foi grandes investimentos em pesquisa para que a gente pudesse dar esse salto de qualidade. E o que é que eles fizeram? A Petrobras, que era tido para nós como passaporte do futuro, para a gente exportar derivados, a gente está exportando óleo cru e a gente está importando gasolina e óleo diesel de outro país, pagando em dólar, quando a nossa gasolina e o nosso petróleo é extraído em reais. Então, nós viemos para mudar as coisas. É importante vocês saberem que muita coisa vai mudar nesse país. É importante vocês saberem que as pessoas passarão a ser tratadas com decência. As pessoas passarão a ser tratadas com respeito. Mesmo que a gente não puder fazer alguma coisa no momento que vocês reivindicam, nós não temos que deixar de conversar com vocês e explicar por que a gente não pode fazer. Porque nesse governo, se tem uma coisa que a gente não tem, é medo de falar com o povo. É medo de discutir com o povo para dizer sim ou para dizer não. Porque foi esse povo que nos colocou aqui. E nos colocou aqui para que a gente fizesse coisas diferentes do que estavam sendo feitas nesse país. Eu quero terminar, Camilo, parabenizando você e a nossa querida senadora Luciana, ministra Luciana, pelos anúncios que vocês fizeram hoje. Eu acho que o mês que vem nós vamos começar a viajar pelo Brasil para tentar recuperar as escolas técnicas que não foram inauguradas, os institutos federais que não foram inaugurados e fazer as coisas novas que precisam ser feitas. Ou seja, porque eu disse na minha campanha que educação, saúde e emprego eram 3 coisas que nós deveríamos colocar como prioridade máxima nossa. Porque sem essas 3 coisas, o país não vai para frente. Por isso, parabéns a vocês, cientistas brasileiros que lutaram tanto para esse momento acontecer. Parabéns aos estudantes que brigaram tanto para esse momento acontecer. E parabéns, Luciano e Camilo, por você ter tido a competência de, em tão curto prazo, já preparar o programa de reparação do estrago na educação que foi feito no governo anterior. Então, parabéns a todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e todos que aguardem a saída do senhor presidente da República e da senhora Janja Lula da Silva.